Oi, bom, vamos começar agora então. Meu nome é Gabriela Batista, eu sou formada em cinema pela UF e tenho mestrado em estudos da linguagem pela PUC. Eu vou falar hoje sobre as diferentes formas de audiodescrição. Alguém aqui, por acaso, nunca ouviu falar em audiodescrição? Já não tem mais, né? Acho que isso, todo mundo já está mais familiarizado um pouco. É uma forma de acessibilidade para pessoas com deficiência visual. Mas esse público-alvo, esse é o símbolo, né, da audiodescrição. Então, toda vez que tem esse símbolo, é um sinal de que aquele produto conta com audiodescrição. E o público-alvo... Deixa eu só consertar aqui para... Ih, gente... É um público-alvo bastante heterogêneo, porque ele abarca pessoas que têm cegueira total e diferentes graus de baixa visão, deficiência congênita ou adquirida, então a pessoa pode ter nascido sem a visão ou perdido a visão mais para frente. Isso tudo faz muita diferença, porque a pessoa que perde a visão mais tarde, ela tem ainda uma memória visual, e a pessoa que tem esse problema congênito não tem essa memória. Então, na hora que a gente está elaborando a audiodescrição, a gente tem que levar todas essas coisas em conta. As pessoas podem ser familiarizadas ou não com a audiodescrição, porque também a gente vai ver mais para frente que tem muitas normas e práticas que você tem que estar um pouco acostumado ou não. Você tem que estar um pouco acostumado, mas você pode não estar, então isso também influencia. Além disso, né, como a gente sabe, as pessoas vêm de diferentes contextos culturais, sociais, educacionais. Então, é uma coisa que a gente tem que estar sempre com isso em mente na hora de fazer uma audiodescrição. E também tem estudos já para pessoas, de benefícios para pessoas com deficiência intelectual, mas isso ainda está um pouco incipiente. A audiodescrição, vou voltar um pouquinho. A audiodescrição, ela faz parte de um movimento mais amplo de promoção de acessibilidade que tem acontecido desde o começo do século. E com uma ideia que eu acho bastante interessante e inovadora, que é a ideia de desenho universal. Segundo a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, prevê a concepção de produtos, ambientes, programas e serviços para todas as pessoas, sem qualquer tipo de discriminação. No caso do audiovisual, a acessibilidade deve ser incorporada desde o desenho do projeto e estar presente em todas as fases da produção e distribuição. Portanto, não é mais admissível tratar a acessibilidade como um acessório, complemento ou adaptação a posteriori. Então, qual é essa ideia? A ideia é que os produtos já sejam produzidos com essa preocupação em ser acessível para os diferentes tipos de públicos, né? Então, isso é uma diferença de abordagem que tira o foco, né, do indivíduo e coloca o foco na interação daquele indivíduo com o ambiente. Então, é um entendimento diferente de deficiência, que não diz respeito somente ao indivíduo, mas relaciona as barreiras e a interação das pessoas com deficiência com o ambiente. A deficiência é um conceito em evolução e que resulta da interação entre pessoas com deficiência e as barreiras devidas às atitudes e ao ambiente que impedem a plena e efetiva participação dessas pessoas na sociedade em igualdade de oportunidade com as demais pessoas. No Brasil, esse movimento teve o pontapé inicial, que foi essa lei de 2000, que falava da acessibilidade. E eles diz isso sobre... É a primeira vez que aparece uma menção à audiodescrição aqui, que ele fala: o poder público implementará a formação de profissionais intérpretes de escrita em braille, linguagem de sinais e guias intérpretes. Para facilitar qualquer tipo de comunicação direta, a pessoa portadora de deficiência sensorial e com dificuldade de comunicação. Então, a gente vê que aqui ainda era bem incipiente. Depois, em 2004,
esse decreto regulamenta a lei. E daí já fala a descrição e narração em voz de cenas e imagens. Então, especificamente, a audiodescrição. A primeira norma... vou fazer voltar também de novo, que a audiodescrição ela conta com uma norma da ABNT, e que deve ser seguida, e tem todas as diretrizes, ela é bastante detalhada para essa prática. Então, teve uma primeira norma que foi criada em 2005, né, logo depois, um ano depois daquele decreto, mas era ainda muito limitada, apesar de ter sido fundamental, né, em termos políticos, porque foi um primeiro passo. Então, ó, essa de 2000, ela é só isso. Ela dá as características gerais e fala que a descrição deve ser compatível com o programa, que a narração deve ser objetiva para programas de adultos e mais poética para programas infantis. E que, por último, a descrição subjetiva deve ser evitada. Isso aí é uma questão que eu acho que é muito discutido no campo da audiodescrição, que é justamente, é possível evitar a descrição subjetiva? É possível a gente não ter a nossa subjetividade quando a gente está fazendo a descrição? Então, isso tem muitos estudos teóricos que falam justamente dessa questão, né? Interpretação, descrição, subjetividade, objetividade. Então, tem algumas pessoas que defendem a neutralidade e tem algumas pessoas que acreditam que essa neutralidade não é possível. Então, mas isso quer dizer o quê? Que vale tudo? Que você pode olhar e fazer o que você quer? Não, né? Assim como na tradução. A gente está sempre norteado pelo original e pelos nossos conhecimentos compartilhados. Conhecimentos compartilhados. Então, depois dessa norma de 2005, na década seguinte, teve um trabalho muito forte de consultas públicas com pesquisadores, deficientes visuais e pessoas interessadas para ir aprimorando essa norma. Inspiração em guias internacionais, principalmente os guias de Portugal, da Inglaterra, da Grã-Bretanha, dos Estados Unidos. Muitas pesquisas no âmbito teórico e pesquisas de recepção. Isso sempre incluindo pessoas portadoras de deficiência visual. No movimento da acessibilidade tem um mote que é muito interessante, que é assim, nada sobre nós sem nós. Então, sempre tem a participação das pessoas com deficiência. E é interessante também que essas pesquisas no âmbito acadêmico são muito ricas, assim, no campo da tradução audiovisual, tem bastante pesquisa em audiodescrição. E tem crescido cada vez mais o interesse. A audiodescrição ela é estudada principalmente dentro do escopo dos estudos da tradução, mais especificamente a tradução audiovisual. É estudada também em outros campos, como as técnicas assistivas e o campo da educação, né, e da pedagogia. Então, eu vou falar um pouquinho sobre essa inserção da audiodescrição na área da tradução audiovisual. Bom, o campo mais amplo dos estudos da tradução teve como pontapé inicial esse artigo do James Holmes, publicado em 72, que é considerado um marco quando o campo realmente foi criado como uma disciplina específica e autônoma. Inicialmente, se concentrando mais na tradução da linguagem verbal, principalmente a tradução literária e a tradução de textos escritos. Na década de 90, isso tem a ver também com a palestra do Jorge, né, que a gente está vivendo muito, desde então, uma explosão e uma mudança cada vez mais rápida de tecnologias. E, especificamente no caso da tradução audiovisual, começou a surgir muitas formas de distribuição de produtos audiovisuais, com a internet, né, primeiro com os DVDs tal, e mais para o fim da década com a internet, com a disseminação de outros formatos de exibição. Hoje em dia, né, a gente tem
uma gama enorme de formatos e de formas de veiculação para, né, é televisão, é streaming, é cinema, enfim, você pode ver qualquer produto audiovisual, em tese, no computador ou até no seu smartphone, né? Então, isso criou uma necessidade muito grande de estudos que falassem mais especificamente sobre as questões que são muito próprias da tradução audiovisual, que é uma tradução que está inserida em um produto com informações, digamos, não verbais, né? Então, essa inserção da tradução audiovisual nos estudos da tradução, ela é muito fundamentada nessa tipologia do Roman Jakobson. É bem conhecida. Alguém não conhece? Todo mundo conhece? É bom, eu gosto de ver isso, porque às vezes eu fico achando que é muito conhecido e não é tanto. Mas o Jakobson é um linguista que, na verdade, ele escreveu em meados do século XX, mas aí foi bastante resgatado pelos estudos da tradução. E ele faz essa distinção entre a tradução intralingual, a tradução interlingual e a tradução intersemiótica. A audiodescrição é uma tradução intersemiótica. A tradução intralingual, né, é a tradução dos signos verbais por meio de outros signos da mesma língua. A tradução interlingual, ou tradução propriamente dita, eu acho que talvez essa noção de tradução propriamente dita já esteja um pouco ultrapassada. Consiste na interpretação dos signos verbais por meio de alguma outra língua. Então, é a tradução que a gente... tradicional, né? E a tradução intersemiótica, ou transmutação, consiste na interpretação dos signos verbais por meio de sistemas verbais... Ah, não, desculpa, eu copiei, errei aqui. Por meio de sistemas de signos não verbais. Depois, um outro teórico, mais para frente, o Júlio Plaza, acrescenta, expande esse conceito, ou vice-versa. Então, a tradução intersemiótica ela pode ser tanto a interpretação de signos verbais em signos não verbais, como o contrário, como é o caso da audiodescrição, que é a tradução de imagens em linguagem verbal. Então, a gente tem, dentro, né, da tradução audiovisual, para acessibilidade, a gente tem essas três modalidades. A tradução interlingual é a tradução de interpretação de sinais, né, Libras, e vê que a setinha aqui ela vai das duas direções, né? A intralingual é da linguagem verbal para a linguagem verbal oral para a linguagem verbal escrita, que é aquela legendagem para surdos e ensurdecidos, que é a legendagem que tem também informação dos efeitos sonoros. Ela é uma legendagem que, por exemplo, se está tocando música, ele indica que está tocando música. Se tem algum ruído, ele explicita qual é o ruído. E, por fim, a tradução intersemiótica, que é a audiodescrição. Então, essa operação, porém, não é simples e requer grande perícia do tradutor/audiodescritor, pois não se trata apenas de descrever o que se vê, mas o que é importante para a compreensão da organização semiótica da obra. Então, eu acho que, como na tradução, né, se a gente pedir para cada um de vocês descrever essa cena que vocês estão vendo, provavelmente vão ser inúmeras descrições diferentes, né? Se a gente faz isso intuitivamente, a gente vai cair naquela coisa do extremo da subjetividade. Então, por isso que as normas são importantes, porque elas foram criadas justamente com base nessas pesquisas, com base no input de pessoas que usam esse serviço, que é o público-alvo, e por isso que é importante a gente ter, né, para quem se interessa e para quem pretende aprofundar um pouco mais na audiodescrição, que inclusive é um campo que está aí com um mercado que está, se nada mudar até no futuro, é um campo que está com bastante necessidade de gente para trabalhar, porque é necessária uma formação
é necessária uma prática anterior, né, para você se familiarizar com as normas e com as práticas e com as recomendações mais consensuais. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo das cores. Eu trouxe, a ABNT ela fala de vários aspectos, mas eu pincei aqui a questão das cores, porque eu acho que é um bom exemplo do que a gente, às vezes, o que a gente não tem muita consciência de que uma pessoa com deficiência audiovisual com deficiência visual vai precisar, né? Então, por exemplo, as cores devem ser nomeadas por se tratar de objeto de significado sociocultural. Uma coisa que eu sempre escuto mas se a pessoa não enxerga, qual é a diferença? Qual é a relevância dela saber a cor? Isso eu já ouvi em algumas discussões, alguns debates, né, questionando, né, qual é a relevância disso. E a justificativa é que as cores são empregadas em diferentes situações e contextos da vida em sociedade, porque fazem parte de um sistema de códigos, símbolos e convenções. E eu acho que a gente pode expandir isso para, na verdade, qualquer informação que é visual, né? Qualquer informação que só é veiculada visualmente. Então, vamos ao tema mesmo da palestra, que são os tipos e as formas de audiodescrição. Então, o que pode ser audiodescrito? Basicamente tudo, né? Mas nos estudos teóricos a gente faz essa divisão entre imagens estáticas, fotografias, ilustrações, obras de arte, prédios e monumentos, imagens dinâmicas, que podem ser gravadas ou filmadas, como filmes, programas de TV e vídeos em geral, ou ao vivo, né? Espetáculos de artes cênicas, eventos acadêmicos, todo tipo de evento e eventos esportivos. Então, como pode ser feita? Cada uma desses tipos de produtos implicam um processo de produção diferente. Então, pode ser feita ao vivo, com roteiro, que é no caso das artes cênicas. Pode ser gravada com roteiro e locução profissional, no caso dos produtos audiovisuais, e simultânea e sem roteiro, que é a mais desafiadora, que é mais usada na área acadêmica, no debate das eleições, que inclusive é obrigatória a audiodescrição nos debates políticos, e Olimpíadas, né, que também você não tem como prever as coisas que acontecem ali. No caso de uma peça de teatro, um espetáculo de dança, aquele espetáculo tem um roteiro prévio, então mesmo que ao vivo sempre tenha, né, possa ter uma diferencinha, no caso de um produto assim, mais fechadinho, é possível fazer um roteiro prévio. Depois a gente vai ver que o roteiro é um pouco diferente, mas trabalha-se com um roteiro prévio. E a simultânea, não, é como a tradução, como a interpretação, né? A pessoa chega na hora e faz ao vivo. Claro que também, como a interpretação, tem uma pesquisa prévia, você estuda primeiro o assunto do evento, mas é assim, sem roteiro. Então, uma coisa que todas essas formas têm, as formas que trabalham com roteiro, eles dão, aqui já começa a ficar como é clara a indicação da ABNT. Então, no roteiro de audiodescrição, deve ser aplicada a regra espaço-temporal, de modo a privilegiar os seguintes elementos: o que, quem, como, onde, quando. Não necessariamente nessa ordem. Que incluam a descrição da ação, personagens, cenários, expressões e outros dados plásticos contidos na imagem. Então, isso vale para os roteiros de imagens estáticas e imagens dinâmicas, tanto gravadas ou ao vivo.
Então, vamos falar sobre as imagens estáticas. É muito importante no começo da descrição das informações de referência da obra, né? Título, autoria, tipo, data, formato, dimensões, material, textura, cores e origem. As primeiras coisas, que é aquilo que aparece, né, numa obra de arte no museu, são aquelas informações que aparecem na plaquinha. E daí, falar também do material, da textura, das cores e da origem. Então, tem recomendações bem específicas, né? Isso tudo é da ABNT, tá? Então, recomenda-se situar o visitante na perspectiva do observador. Então, né, imaginar onde que o espectador vai estar e pensar a partir dessa perspectiva. Fazer um breve resumo da obra, do geral para os detalhes, dos aspectos mais relevantes para as partes. Daí, recomenda-se mencionar os diferentes planos, né, o que está em primeiro plano, o que está no fundo. Em obras tridimensionais, recomenda-se que ela gire, né, então, uma escultura, a ideia seria que guiar a pessoa num giro em volta da obra. E também tudo que aparece assim, de texto adicional, legenda, tudo que aparece de texto complementar também deve entrar na audiodescrição. Então, isso começa com a produção de um roteiro, que é um roteiro em texto corrido, e pode ser feita, aqui também pode ser feita ao vivo, como nas visitas guiadas em museu, geralmente segue um roteirinho, ou ela pode ser gravada em estúdio, editada, né, para ser aquele audioguia que a gente escuta com fone. E também, no caso de audioguia, ou caso de audiobook, também tem audiodescrição das ilustrações. Então, isso é uma outra forma como a audiodescrição de imagens estáticas acontece. Então, essa é uma imagem. Eu queria trazer um videozinho, mas a gente não conseguiu passar aqui. Então, eu vou dar um exemplo de uma audiodescrição de imagem estática. Eu vou ler para vocês. Eu não sou locutora profissional, então eu peço que vocês já deem esse desconto. Mas é só para dar um exemplo de como é a audiodescrição na prática. O Violeiro, 1899. Reconhecido por pintar pessoas simples do cotidiano do interior de São Paulo, José Ferraz de Almeida Júnior, nascido em 1950, ilustra a capa do volume 2 da Revista Brasileira de Tradução Audiovisual, tanto como uma homenagem àquele pintor, quanto como um exemplo de audiodescrição aplicada às imagens estáticas. Para conhecer mais a respeito desse artista e de muitos outros, visite a Pinacoteca do Estado ou acesse seu site. Então, isso seria uma introdução, né? Então, descrição da foto. Agora que começa a descrição especificamente da imagem. Sentado no batente de uma janela de uma casa de sapê, um homem branco toca viola. Do batente para cima, a parede está rebocada e pintada com cor amarela. Do batente para baixo, vê-se a estrutura de barro e madeira comum a casas de pau a pique. O violeiro está com as costas apoiadas, no umbral esquerdo da janela. Usa um chapéu marrom, cuja parte frontal da aba está dobrada para cima, enquanto atrás a aba está dobrada para baixo. Ele veste uma camisa xadrez em tons de cinza e branco e calça clara. Do lado de fora da janela do lado de fora da casa, em pé, uma mulher está encostada no umbral direito da janela. A mulher, com o cabelo preso em coque, está com o rosto olhando para a direita, em direção às mãos do violeiro. Ela está com os lábios entreabertos. A mulher veste uma blusa vermelha comprida que cobre parte de uma saia marrom. A blusa tem bolinhas brancas e mangas largas e longas, cobrindo
a metade do antebraço. Ao pescoço, a mulher traz um lenço branco com listras vermelhas. Com a mão direita, segura uma extremidade do lenço e com a outra, segura a extremidade esquerda. Então, é isso. Deu para ter uma noção, mais ou menos, de como funciona na prática? Né? Então, ele começa descrevendo, né, primeiro essa imagem, mas... Aqui, na verdade, difícil, eles estão mais ou menos no mesmo plano, né? Então, ele fez uma coisa de começar por aqui e vir, né, da esquerda para a direita. Esse é um exemplo, então. Então, no caso de imagens dinâmicas, aí o processo fica um pouco mais complicado. O que eu estava falando mais cedo, se nada mudar, né, é que saiu no ano passado, foi alterada, né, até no ano passado, então ela está em vigor ainda, essa instrução normativa da Ancine, que diz que todos os projetos de produção audiovisual financiados com recursos públicos federais geridos pela Ancine deverão contemplar em seus orçamentos serviços de legendagem descritiva, audiodescrição e libras. Ou seja, tudo que ou praticamente toda a produção audiovisual brasileira, né, que é gerida de alguma forma pela Ancine, precisa ter audiodescrição. Então, isso é um campo de trabalho imenso, né, que ainda tem, enquanto alguns mercados estão cada vez mais difíceis, né, como o mercado editorial, o mercado da tradução audiovisual ainda está aí com bastante oportunidade, e a audiodescrição é uma delas, né? Então, é também uma possibilidade profissional interessante para quem trabalha com tradução. Assim, então, como é que é na sala de cinema? Na sala de cinema, quando a sala é digital, eu botei essa informação só porque eu fiquei um pouco surpresa quando eu fiz essa pesquisa, que ainda no Brasil, até 2015, metade das salas do Parque Exibidor não era digitalizada. O que significa? Aquele cinema que passa o filme, né? O filme em rolo mesmo, em película. Então, numa sala digital, a AD é gravada em um canal de áudio separado. E daí a pessoa escuta, também recebe o aparelhinho, né, o fonezinho, e escuta a audiodescrição, né, como uma interpretação. Agora, quando o filme é analógico, né, que é o filme em filme mesmo, não tem como fazer essa edição, né, na película. Então, ela deve ser exibida ao vivo. O audiodescritor fica numa cabine, como os intérpretes. Funciona exatamente como uma interpretação dentro da sala de cinema. Isso aqui é um exemplo de um roteiro de audiodescrição de um filme. Então, só para dar uma noção, mais ou menos, de como funciona na prática, né? A gente tem esse modelinho, geralmente, né, também isso tem uma certa flexibilidade. Cada empresa ou profissional pode ter um padrão, mas normalmente o elemento básico é essa coluninha do timecode, que é quando é a entrada, né, da descrição. Eu normalmente boto só a entrada, mas pode ter também a saída, depende. Isso também tem uma certa flexibilidade. Isso que está em vermelhinho são rubricas para o locutor. Então, isso é um texto, né, que vai ser gravado por um locutor. Então, essas rubricas, elas indicam, por exemplo, se tem um som muito relevante que você não quer que seja perdido embaixo da sua descrição, você bota essa rubrica para o locutor saber que ele vai ter que esperar um pouquinho para começar. IAD de eventos ao vivo. Eu vou falar primeiro sobre peças de teatro, né, que são mais
Não, eu vou falar em geral primeiro. Eu vou falar mais de peças de teatro, porque é o mais usado, mas assim, as principais diferenças em relação aos produtos que são gravados é a possibilidade de notas introdutórias, ou seja, você pode ter uma pequena introdução, né, como a que eu li, né, que dá um pequeno preâmbulo de o que é. Dependendo do evento, essas notas podem ser mais ou menos detalhadas, mas a ideia principal dela é que você dê uma geral do evento, né? Por exemplo, se a gente estivesse fazendo audiodescrição aqui, é uma sala com um telão na frente, tem pessoas sentadas, uma pessoa fala à frente. Então eu falaria, a porta fica ao fundo da sala, porque também é importante dar informações de segurança, né? Para a pessoa saber para onde que vai sair, a distribuição geral. Porque num produto gravado, geralmente não, né? Você começa o produto, você já está, não tem. Mas, quando um DVD, por exemplo, às vezes tem uma introduçãozinha. Mas nos produtos que são mais veiculados pela internet, no Netflix, não dá tempo, né, dessa introdução. E como é para ser narrado ao vivo, tem uma indicação de que é recomendável que o roteiro e a narração sejam realizados pela mesma pessoa. Porque, mesmo que você tenha uma peça super estruturada, sem improvisação, tudo, nunca né? Ao vivo sempre coisas podem acontecer, né? Então, geralmente o ideal é que a pessoa que faz o roteiro seja a mesma pessoa que está falando, porque primeiro que o roteiro é um pouquinho diferente, assim, ele é mais sucinto, então ele prevê, ele dá mais indicação, e daí ele deixa um espacinho que, se tiver espaço, fala, se não, não fala, dependendo, assim. Porque o roteiro de produto audiovisual é marcado com base no timecode. O roteiro de notas introdutórias é marcado pelas deixas dos personagens, né? Então, um ator fala pá, daí a deixa para o outro ator começar a fala dele. E você não tem, né, como prever. No vídeo você tem ali exatamente, você vê no timecode que tem 2 segundos, 3 segundos, e daí você sabe quanto você vai. Agora, você não sabe qual é, né, o ator vai... Ele está ali, ele pode esquecer, pode demorar um pouco mais, ou pode atropelar o outro, então não dá para saber exatamente, assim, você tem que estar com uma flexibilidade para se adaptar ao que está acontecendo ali na hora. Até coisas do tipo, por exemplo, se alguém cai no meio da coisa, também você descreve, porque vai ter um rebuliço, as pessoas vão ficar, meu Deus, o que aconteceu? Então a pessoa quer saber o que aconteceu, então você fala, um senhor na primeira fileira tropeçou e caiu. Então, isso faz parte também. Essas intervenções, você tem que estar pronto para lidar com elas ali ao vivo. Mas, assim, o dia a dia, né, às vezes não é sempre que acontece, esse é o ideal. Então, como que é feito esse roteiro de audiodescrição para peças de teatro? A gente assiste a peça, ou um vídeo, ou um ensaio, ou um vídeo, né, da peça. Tem como base o roteiro da peça também, o roteiro, né, que os atores usam. E é sempre importante conversar com a produção para tirar dúvidas, entender mais a concepção da obra. E no caso das peças de teatro ou espetáculos de arte cênica em geral, é feita uma nota introdutória, né, como é que eu falei, mas tem também uma coisa que é legal, que é a visita guiada. Então, as pessoas podem ir até o palco, chegam, né, marcam 1 hora antes, então elas podem subir no palco, tocar no figurino dos atores, tocar no cenário, para entender a distribuição espacial do palco. Então, tem essa possibilidade também, né,
do público interagir com a obra de uma forma, já sabendo mais o que esperar. Então, no caso dos espetáculos de dança, eu tenho uma queda especial pela dança, por isso que eu destaquei aqui, apesar de, infelizmente, provavelmente é o que tem menos campo, né, a descrição de dança, mas eu acho legal saber que existe, e também porque ainda existe, que é um pouco diferente, porque a dança, né, ela não tem um texto, e muitas vezes as técnicas de dança têm nomes específicos para os passos, né? No balé. O balé clássico é o melhor exemplo, né? Que você tem todos os nomes. Então, nas notas introdutórias, tem que ter um glossário desses termos técnicos, quando eles aparecem. Daí sim, nesse caso especificamente, como os espetáculos de dança, principalmente de dança contemporânea, são muito conceituais, né? Então, daí sim é fundamental dar essas informações do argumento da peça, que vai ser fornecido pelo coreógrafo ou pelo curador, o enredo, a história, quando é um balé de repertório, a coreografia, e falta um L ali, a descrição dos movimentos associando aos nomes técnicos e os demais elementos essenciais para a compreensão do espetáculo. Eu falei, botei aqui um pouquinho só sobre a narração, porque, como eu falei, muitas vezes, se você tem interesse em fazer audiodescrição ao vivo, é importante ter algumas noções de locução também. E a ABNT dá também diretrizes bem específicas. Ele tem que seguir o roteiro de audiodescrição, então uma coisa que me perguntam muito, como é que é? Chega na hora, pode improvisar? Principalmente quem vem da dublagem, ou quem tem mais familiaridade da dublagem, né, que muitas vezes acontece de um improviso ali na hora. Tal. Na audiodescrição, por todos esses motivos que eu falei, né, de ser muito normatizado, de ter diretrizes muito claras, é muito importante que o locutor se atenha realmente ao roteiro. Porque, às vezes, ele muda uma coisa que ele acha que pode soar melhor na hora, mas todas as escolhas do roteiro de audiodescrição, elas têm que estar muito coerentes umas com as outras. Ela é parte de uma lógica que precisa ter muita coerência. Por exemplo, você não pode chamar um objeto, coisa que a gente faz muito na tradução, né, que é buscar sinônimos para as coisas. Mas, por exemplo, se num filme aparece um personagem com um facão, e aí você fala assim, o personagem apareceu com uma faca. Daí no outro ele apareceu com um facão. No outro ele apareceu com uma... Isso, pô, ótimo. Uma peixeira. Então, assim, para a pessoa fica aquela coisa, é o mesmo objeto ou não é o mesmo objeto? Então, para a pessoa que só está se guiando, ela não tem a informação visual, ela só tem a informação, né, do texto, é muito importante manter essa coerência, porque ela vai ficar confusa, ela não vai entender que é a mesma coisa. Então, isso é muito fundamental. Então, por isso que tem essa indicação de ser uma coisa bem seguida à risca pelo locutor, né? Eu já falei, né, que essas regras elas foram todas muito baseadas na participação das pessoas com deficiência visual. E uma coisa muito importante também é que todo o processo todo esse processo, ele inclui um profissional que é fundamental, que é o audiodescritor consultor. Essa pessoa é uma pessoa que é portadora de deficiência visual e ela estudou audiodescrição também. Então, ela conhece bem as normas e ela tem um papel de revisar os roteiros e justamente dar a indicação de tipo, peraí, isso aqui não está claro. Isso aqui eu pensei que fosse uma coisa, mas não era. Então, essa figura é fundamental também. Então, quando o roteiro ele vai ser gravado, ele passa por esse consultor também para poder afinar melhor as escolhas e ficar claro para todo mundo.
Quis dar um apanhado, né, geral, né, das diferentes formas e dos diferentes processos de audiodescrição. Se alguém tem uma pergunta. Como audiodescrição, como você atua nesse ramo da audiodescrição, na prática? Existe isso na sua vida, por exemplo? Sim, sim. Eu presto serviços para uma empresa, tem algumas empresas de acessibilidade que prestam serviços. Eu não tenho tanta experiência na verdade não tenho nenhuma experiência com cliente direto, isso eu não tenho ainda. Mas tem várias empresas, tanto aqui no Rio como em São Paulo, que são especializadas em acessibilidade e prestam esse serviço. Então o caminho é estudar, né, fazer um curso ou alguma coisa assim, e daí pedir teste para as empresas. E você, no caso, não produz o documento? O roteiro. Eu não faço. Tem um profissional que faz. O documento que você produz. Exatamente. Que você tem, e ele entrega a voz dele Isso. ou lá ao vivo ou numa gravação para acompanhar um vídeo, um filme. Para a gente, né, como é jornada de tradução, eu estou partindo do princípio que o pessoal aqui está mais interessado na tradução, né? Já tem. Então, para quem é uma outra possibilidade. E o natural é a gente ir para a área do roteiro, né? Que é mais similar com a nossa prática do texto escrito. Como se fosse, por exemplo, a Netflix contratar algum de nós, um exemplo, caso fossemos formados ou nos formamos nessa área, para produzir a audiodescrição de uma série, por exemplo. Geralmente isso é intermediado por empresas. Né? A Netflix vai contratar uma empresa. Dentro dessa normatização. Isso. Dentro desse. É claro que assim. A tradução não, né? Criar uma audiodescrição. Isso. Obrigada. É interessante. Parece um pouco complicado a princípio. Parece. E pode parecer um pouco, talvez, subjetivo demais. Então, onde que eu começo? Mas quando você tem essa prática, você estuda bem as normas, você está na prática, você vai ganhando uma cancha, assim. É bom praticar e também ouvir outras audiodescrições. Se botar no Google, no YouTube, filmes com audiodescrição, tem muita coisa já. As coisas da Turma da Mônica, tudo com um monte de coisa com audiodescrição. Então é legal ficar ouvindo, porque também, né, tem vários estilos, como eu falei. Tem uma linha que defende mais a neutralidade, tem uma linha que fala um pouco mais da interpretação. Então você vai encontrar estilos diferentes, né, de audiodescrição. Tem muita... E a Netflix, uma vez eu fiz esse filtro, não tem muitos tons de descrição. A maioria está com audiodescrição em inglês ainda. Então ainda não tem muito. Porque meu pai não enxerga, ele tem uma visão sim. em algum ponto da vida dele, assim, já assinou. Então eu fui ver para poder indicar para ele, então, sim. ele não fala inglês. Então ficou, assim, apareceram em português uns 6, 7. Pois é, ainda é pouco. Mas aumentou muito, assim, quando eu estava no mestrado, que foi em 2014, quase não tinha nada. A gente pesquisava, assim, era difícil você encontrar. Hoje em dia você tem muita coisa, muito conteúdo. E é importante, né, a gente fazer né, usufruir, usar, e dar feedback, exatamente. Porque é um campo que está ainda se desenvolvendo, é muito recente. Então, cursos na área específicos, por exemplo? Tem. No Rio eu não sei se está tendo aberto, mas na EAD, em a tradução audiovisual, aqui da Estácio, tem o módulo de audiodescrição, que é o módulo que eu dou. Então tem legendagem, dublagem, tradução de jogos e audiodescrição. Então é um módulo também que está ali. E daí é bem completo, tem toda... Ali, com esse módulo você já fica mais preparada para começar a pedir teste. Mas é legal fazer um curso. Eu não sei de curso à distância, eu não sei se tem algum aberto. Você sabe? Ela está dando, ela é online, né? Então, a Ana Júlia Perrotti é um dos grandes nomes da audiodescrição. E ela dá esse curso, eu não lembrava se ela ainda estava dando online. Então, aí também é uma boa oportunidade. Eu sei que tinha na PUC um presencial, mas eu acho que faz tempo que não abre turma. Acho que esse ano não abriu. Eu sei que na especialização da PUC tem também um módulo de audiodescrição.
Alguém por aqui queria fazer uma pergunta? Ah, tá. Legal. A formação para voz é a mesma, é no mesmo curso ou você faz um curso separado para voz e um curso para roteiro? Então, na pós, é bem focado em roteiro. É mais focado em roteiro. Porque como é da área de tradução, né, a área que mais... Eu só falo um pouco da locução, mas não entro muito nesse... E agora que você me falou, eu acho que não sei de curso específico de locução para AD específica. Acho que tem que ser locutor profissional, não é isso? Oi? Locutor profissional, exatamente. Você faz um... exatamente. Daí você tem que fazer as duas coisas, né? Você faz a formação em audiodescrição para ter a parte teórica e daí a parte de locução para ter essa parte da voz e das técnicas, né, da voz. Mais alguém? Bom, então muito obrigada. Agradeço o convite. Só espero que tenha despertado a curiosidade de alguém para essa área que está precisando de gente boa. Obrigada.